Pneumonia ela é uma doença de caráter infecciosa que afeta tanto o parênquima pulmonar como os bronquiolos e alvéolos, levando a uma condensação desse tecido pulmonar, podendo comprometer um segmento ou um lóbulo completo. Ela tem uma característica focal e afeta principalmente a crianças maiores, como pré-escolares ou escolares. A broncopneumonia ela afeta o pulmão e os brônquios, com compromisso difuso, uma localização multifocal. Ela afeta mais os lactantes e os recém-nascidos. Quando falamos de etiologia nesses dois casos, os vírus são os mais comuns são os vírus sincitial respiratório, a influenza, a parainfluenza, adenovírus, rinovírus. Esses tipos geralmente vêm a produzir pneumonia de tipo intersticial. As bactérias, como Streptococcus pneumoniae, a aureus, a Haemophilus influenzae, a Escherichia coli, elas podem tanto estar produzindo a pneumonia lobar ou a broncopneumonia. Fungos como Cândida, Aspergillus, elas são mais frequentes de estar acompanhando em pacientes imunodeprimidos. Já parásitos como Ascaris lumbricoides ou Strongyloides e principalmente o Necator americano, elas vão estar com a ligação com aquela síndrome de Loeffler, que é onde tinha eosinofilia maior de 8% no hemograma, é mais caracterizado pelo Necator americano, e a Ascaris nesse caso. A etiologia da pneumonia e broncopneumonia de acordo com a idade dos pacientes. Esse é um ponto muito importante que está sendo acompanhado, porque varia muito. Como aqui nos recém-nascidos, o piógenes, o Agalactae e a Escherichia coli são as mais frequentes. Em menores de 4 meses, você vai estar vendo mais Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenzae. Agora um ponto muito importante. De 5 meses e até quem recebeu a segunda dose da pentavalente, somente Streptococcus pneumoniae. É claro que nada aqui é uma regra absoluta, mas é uma questão de prevalência. De 5 anos já vai estar aparecendo o Mycoplasma pneumoniae e a clamídia, que são bastante comuns. A transmissão geralmente vem por uma via inalatória, pelas gotículas de flush, mas essa é só a principal. Tem outras também, como aspiração de secreções, continuidade e até mesmo a disseminação hematogênica. Esse germe vai desenvolver quando falta mecanismo de defesas, como tosse, a própria filtração do nariz, a mucociliar, ou até mesmo o bom trabalho dos macrófagos, fatores genéticos que são predisponentes e tudo mais. A pneumonia ela tem uma anatomia patológica muito característica, como a fase de hepatização vermelha. Ela vai ter mais um exudado inflamatório, um edema, uma fibrina e eritrocitos aparentes. Já a fase de hepatização cinza, ela vai ter maiores depósitos de fibrina, acumulação de leucocitos e também polimorfonucleares. Apesar da clínica aqui entregar bastante do que seria a doença, ela é uma clínica até que bem comum. Vai apresentar febre, mal-estar geral, uma tosse seca, que de acordo com o tempo, ela vai estar evoluindo para uma tosse produtiva. Sinais de dificuldades respiratórias, também vai precisar taquipneia, uma rejeição alimentar da criança, sonolência e até mesmo uma irritabilidade. Na broncopneumonia, na inspeção, você vai estar vendo ali já um tórax mais simétrico, com sinais de dificuldade respiratória. A elasticidade e a expansibilidade vão estar bem conservadas, diferente lá da pneumonia, que vai ter uma diminuição de ambos. A sonoridade vai estar mais conservada e aqui na broncopneumonia vai ter os estertores crepitantes disseminados. Agora, na pneumonia, na inspeção, o tórax vai estar assimétrico de acordo com o lado afetado. Também vai ter os sinais de desconforto respiratório. Vai ter uma diminuição da elasticidade e expansibilidade da parte do hemitórax afetado, diferente da broncopneumonia, que vão estar preservados. Vai ter um embontamento ou uma matidez nessa área afetada, juntamente com diminuição dos murmúrios vesiculares, e vai ter mais estertores crepitantes e o sopro tubárico, que é bem importante aqui, é uma característica base da doença. E também a broncofonia. Essas doenças podem estar se complicando para uma insuficiência respiratória, derrame pleural, talvez um empiema, abscesso pulmonar e até mesmo pericardites. No hemograma, é comum você estar encontrando uma leucocitose, ou seja, acima de 10.000, com um desvio à direita e linfocitos acima de 40%, caso a causa dessa doença seja de etiologia
viral e um desvio à esquerda com neutrófilos acima de 60%, caso seja de origem bacteriana. Na origem bacteriana, também pode estar encontrando o PCR positivo, ali acima de 6 mg por decilitro. Algumas coisinhas que não são regras absolutas, mas pode estar ajudando muito no diagnóstico de diferenciação, é que na etiologia viral produz uma pneumonia de tipo intersticial, que vai poder estar observando um aumento do trama broncovascular. Na pneumonia, a imagem é radiopaca homogênea, ela é densa e limitada a um lóbulo ou um segmento desse lóbulo. A broncopneumonia, as imagens são radiopacas, disseminadas em ambos campos pulmonares, lembrando que ela é multifocal. Se tem algum desses critérios que eu vou falar agora, é importante estar pensando se o paciente vai para uma internação ou não. Esses critérios são paciente menores de 3 meses, cianose, sinais de dificuldade respiratória, falta de tratamento ambulatorial, suspeita de compromisso hemodinâmico. Se tem algum desses, você já pode estar pensando em estar internando o paciente. O tratamento ele é de acordo com a idade e seus respectivos agentes que foram descritos. Então, os tratamentos que estão aqui, eu não vou nem colocar no vídeo nem nada, porque isso vai de caso para caso. É muito variável, é muito variável. O que eu vou falar agora é só uma pequena ideia, tanto que eu nem vou descrever aqui no vídeo. Em recém-nascidos menores de 4 meses, eu não vou deixar foto no vídeo, mas só vou comentar por cima para dar uma ideia. Em recém-nascidos ou menores de 4 meses, se deve cobrir de maneira geral os gram-positivos e os gram-negativos. Pode estar administrando ampicilina 100 mg por quilopeso endovenoso cada 6 horas, mais uma gentamicina 5 a 7 mg por quilo a cada 12 horas por via endovenosa por um período de 5 dias. E depois disso tudo, pode estar continuando com amoxicilina 90 mg por quilo via oral cada 12 horas até completar 10 dias de tratamento. Em 5 meses, pode estar usando penicilina sódica de 100 mil a 150 mil unidades internacionais a endovenosa a cada 6 horas por 5 dias e depois continuar esse tratamento de maneira ambulatória com amoxicilina 90 mg quilograma a via oral cada 12 horas até completar um período de 10 dias de tratamento. Isso é só uma ideia do tratamento, não é uma regra, cada caso é um caso e é muito específico. O tratamento ambulatorial pode estar tanto sendo feito com eritromicina 40 a 50 mg por quilo via oral cada 8 horas por 10 dias e amoxicilina 50 mg por quilo via oral cada 8 horas por 7 dias, esse é o ambulatorial. E também os antitérmicos e tá passando bastante líquido para esse paciente. Agora um ponto muito importante, você tem que acompanhar esse paciente. Está acompanhando sempre. Por exemplo, se você não observa melhoria, pode repetir o raio-x do tórax e considerar algumas hipóteses, caso não tenha uma melhoria, como uma resistência ao tratamento. Nesse caso, você pode estar pensando em cefalosporina de terceira geração, como a cefotaxima, a 100 mg quilo dia, endovenoso cada 8 horas, ou se esse paciente talvez esteja com Staphylococcus aureus. Se é por estafilococo, pode observar 3 imagens na radiografia de tórax que são características. Uma imagem tipo algodão, o pneumatocele, que é uma cavidade quística cheia de ar nas paredes mais finas e radiolúcidas, e derrame pleural. Isso pode estar vindo com Staphylococcus aureus. E se está nesse quadro, lembrando, quando se trata de tratamento, sempre vai estudar mais. O que eu vou falar aqui é só uma ideia. Talvez a oxacilina, 100 mg quilo dia, cada 6 horas endovenoso por 5 dias pode estar. E depois completar via oral por 14 dias. Ou a dicloxacilina, 40 a 50 mg quilo dia, cada 6 horas endovenoso por 5 dias. Logo completar por via oral por 14 dias. E se tem resistência aos medicamentos que eu falei, a vancomicina 40 mg por quilo pode ser uma ideia bem útil. Lembrando que é sempre muito importante o paciente estar internado, caso tenha alguns critérios e vai de acordo com o médico, tomar algumas medidas gerais, como arrumar a dieta, manter o paciente em repouso, controle dos sinais vitais de maneira frequente, controle da saturação de oxigênio,
controle dos medicamentos também, manter os laboratórios e a radiografia, sempre o acompanhamento aqui é muito importante, porque você pode estar com um diagnóstico da bactéria errada, ou você pode estar confundindo a doença. Por exemplo, uma coisa que eu não comentei, você pode estar confundindo aqui essas doenças como uma bronquite, ou uma bronquiolite, e até mesmo asma. Agora, se for uma bronquite, na bronquite ela vai ter mais roncos e não vai ter sinais de dificuldade respiratória na bronquite. E na asma, que pode ser um diagnóstico diferencial, por assim dizer, a asma ela já tem mais aqueles quadros de repetição, né? A asma ela tem uma origem alérgica e ela não vai ter aquela relação com a síndrome febril ou uma dispneia. E até mesmo as sibilâncias. Já a bronquiolite, que pode ser outro diagnóstico diferencial, diferente é que ela tem a causa da disneia e a sibilância, que pode estar ajudando a diferenciar esses tratamentos. Geralmente, esse paciente pode vir com um motivo de consulta de febre, tosse ou dispneia. Então, você tem que estar avaliando tudo. No exame físico, é muito importante ver a temperatura do paciente, se ele está eupênico, a velocidade da respiração, se apresenta taquipneia, se está com uma rinorreia, a orofaringe, o tórax. É sempre muito importante estar diferenciando, porque quando se trata das doenças respiratórias agudas, é bem fácil estar confundindo no dia a dia.